A ideia é fazer uma rodada, pelo menos de perguntas. Por isso também o número de jornalistas foi limitado. A gente limitou para 9 pessoas. Só apresentar todo mundo. Natália Ramos, da France Press. Choban, do The Indo. A Mônica, da Telesul. O Antônio é do El País. Shasta Darlington, da CNN. Pablo Juliano, da F. Brian Winter, da Reuters. Eleonora Gosman, da Clarim. E o Nicolás, né? Do Le Monde. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pessoal que trabalha comigo queria já há muito tempo que eu fizesse uma entrevista para falar da Copa antes de começar a Copa. Eu sempre achei que não era eu que tinha que falar da Copa, que tinha que falar da Copa era a nossa presidenta, era, sabe, o ministro do esporte, era o presidente da FIFA, eram os presidentes da Federação Brasileira de Futebol e os jogadores. Mas agora eu resolvi falar por uma razão muito simples, ou seja, a gente fica muito orgulhoso quando as coisas que nós nos propusemos a fazer acontecem da forma correta, como deveria acontecer, vencendo algumas pessoas que costumam desacreditar em tudo. Não apenas no futebol, tem gente que desacredita em tudo, ou seja, na economia, na política, no desenvolvimento. E eu, desde que nós brigamos pela Copa do Mundo, eu dizia que se o Brasil, em 1950, sabe, tinha condições de fazer a Copa do Mundo, e a fez, lamentavelmente perdeu para o Uruguai, por que o Brasil não teria condições de fazer a Copa do Mundo em 2014? A gente lembra que o México fez uma Copa do Mundo logo depois de um terremoto avassalador, e a Copa do Mundo foi uma coisa importante. Eu penso que agora que nós entramos na fase das quartas de final, ou seja, fica provado uma coisa que eu disse lá na biblioteca da Universidade de Salamanca, para uma jornalista espanhola, quando eu disse para ela que a melhor coisa que iria acontecer aqui no Brasil era o encontro de civilizações proporcionado pela Copa do Mundo. E o que eu mais acharia interessante era que os estrangeiros que viessem no Brasil conhecessem a qualidade e o comportamento do povo brasileiro no trato e no relacionamento humano. Ou seja, o resultado de um povo que é resultado de uma miscigenação, de uma mistura entre europeus, índios e negros, e que deu esse povo maravilhoso que gosta, sabe, de contar piadas sobre a sua própria desgraça, que conta piadas sobre a sua, sabe, sobre as suas desventuras, sabe, e que tem o futebol como uma paixão nacional. E eu penso que foi isso que as pessoas viram aqui no Brasil, ou seja, os estádios estão de boa qualidade, ou seja, comparados a qualquer estádio de boa qualidade do mundo. A Copa do Mundo está sendo disputada de forma extraordinária, a ponto de nos garantir algumas surpresas, sabe? A Costa Rica chegar à quarta de final e a Espanha sair na primeira fase. Ou seja, eu duvido que algum apostador tenha ganho, sabe, algum dinheiro com o resultado disso, de ver seleções importantes como Itália e Inglaterra caírem fora na primeira fase, sabe, ver países como a Colômbia, que nunca tinha chegado na quarta de final, chegar na quarta de final. Então, eu acho que essa Copa ela vai servir de lição para os pessimistas. Houve muitas matérias críticas à Copa do Mundo, inclusive alguns embaixadores me ligavam de outros países pedindo para que nós dessemos entrevista, mostrando que, sabe, as coisas não eram tão ruins como estavam dizendo, que não ia acontecer, que os estados não iam ficar prontos, que não ia ter aeroporto, que não ia ter... Aquelas coisas de quem sabe, não conhece e dá palpite sobre tudo, né? Porque dar palpite é muito mais fácil do que fazer as coisas. O dado concreto é que estamos fazendo a Copa do Mundo, sabe, ordeira, sabe, as manifestações mais eloquentes que existem são as dos torcedores dentro do campo gritando o gol do seu time.
ou bebendo cerveja, sabe, nas praças das cidades, como aqui na Vila Madalena, em São Paulo, onde se junta 30 mil pessoas, sabe, onde inclusive os argentinos tomaram conta da Vila Madalena e não houve nenhuma briga entre argentino e brasileiro aqui em São Paulo, numa demonstração da evolução da espécie humana quando se trata de futebol. Então eu estou muito feliz, obviamente que torcendo para que tudo termine bem, sobretudo que tudo termine em ordem, que seja campeão o melhor time, sabe, que vença o melhor, sempre deve ser assim, e que a gente possa, ao terminar a Copa do Mundo, tirar algumas lições do que aconteceu aqui na Copa do Mundo. De que é possível fazer as coisas, sabe? Basta a gente acreditar que é possível fazer, a gente faz, sabe? E eu penso que o mundo desenvolvido vai tirar uma lição dessa Copa. Ou seja, é importante começar a discutir se compensa fazer grandes times baseados em jogadores europeus, em jogadores estrangeiros, e quando tem que montar a sua própria seleção, sabe, os jogadores bons do país não eram do país, eram de fora. Sabe? Se não é o momento de incentivar, de criar uma política de incentivo, sabe, para que mais jogadores de cada país estejam nos seus times como titulares e não fazer times com praticamente 80% dos jogadores estrangeiros, ou seja, é uma falsa impressão de que tudo está maravilhoso no país, quando tem que montar uma seleção, sabe, não existe essa seleção. Eu acho que é uma coisa que os dirigentes vão ter que pensar seriamente sobre isso. O que a gente viu aqui nessa Copa é que quase todas as seleções, seja da América Latina, sabe, seja da África, algumas inclusive como da Bélgica ou da Suíça, muitos jogadores jogam em outros países europeus. Aqui, da América Latina e da África, a maioria das seleções, todos os jogadores jogam fora. Muitos conhecem mais os jogadores estrangeiros do outros países do que os seus próprios companheiros, sabe, dos países. E esse encontro permitiu essa coisa extraordinária. Eu, sinceramente, estou muito feliz com o resultado da Copa até agora, sabe? Sobretudo com a participação do povo, sobretudo com a ordem, com a tranquilidade, com o tratamento que os estrangeiros estão recebendo. Eu fui num debate esses dias na Eurocâmara, falar para os empresários dos países europeus, e eu abri a minha palestra com uma catadora de papel de Belo Horizonte, dando uma lição de moral nos pessimistas. Ela falando que o brasileiro gosta de tratar bem os convidados, que todo mundo tinha que ser bem tratado, que a Copa do Mundo ia ser bastante ordeira e pacífica, sabe, que é assim que nós aprendemos a tratar. Quem não tem educação e fica falando palavrão, sabe, e fica querendo fazer protestos, é pessoas que não tiveram educação dentro de casa. Eu achei isso, partindo de uma catadora de papel, extraordinário, e eu acho que o resultado que fica é o seguinte: o Brasil ficou mais conhecido no mundo, né, ficou mais conhecido, as pessoas puderam ver o outro lado do Brasil, o lado generoso do povo brasileiro, o lado alegria do povo brasileiro, sabe? Este país que tem problemas sociais enormes, mas de vez em quando eu vejo, sabe, as pessoas criticarem o Brasil, eu fico pensando que as pessoas esqueceram o que os seus países eram no começo do século passado, o que alguns países foram logo depois da Segunda Guerra Mundial, sabe? E o Brasil está num processo de transformação sem precedente. E fico mais feliz ainda que tenha 4 países latino-americanos disputando a quarta de final. 4 países. E, sabe, com muita chance de um deles ser campeão do mundo, sabe? E muito mais ainda, o Brasil com perspectiva de desencantar nesses próximos jogos que faltam. Dito isso, eu estou à inteira disposição de vocês. Tá? Perguntem o que quiserem, sintam-se à vontade. Não tem pergunta ofensiva, não tem pergunta que não tenha resposta. Se eu não souber, eu falo que não sei e fica resolvido entre nós. Tá bem? Bom dia, presidente. Sou a Natália Ramos, da France Press. Na verdade, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é: qual é a sua opinião sobre a sanção que a FIFA deu ao jogador uruguaio Luis Suárez,
considerando também que o presidente Mujica, do Uruguai, teve umas palavras muito fortes para a FIFA. É a segunda pergunta que eu tenho para o senhor. Eu sou chilena, então não posso deixar de perguntar para o senhor como viveu o jogo do sábado. Eu quase morri, mas estou viva, então eu quero saber como o senhor sobreviveu também nesse dramático jogo. Obrigado. Deixa eu falar uma coisa, querida. Eu acho que o Luís Soares tinha que ser punido. Eu reconheço a defesa eloquente que Pepe Mujica fez do Luís Soares. Eu sou admirador do Luís Soares porque acompanho o campeonato inglês e sei da performance dele, sei da competência dele dentro do campo. Agora, não está previsto, sabe, está previsto trombada, está previsto bater cabeça, está previsto bater um monte de coisa, agora não está previsto morder. Possivelmente 9 jogos seja muito, poderia ser menos. Agora, a verdade é que também a Copa do Mundo é um momento de ensinamento, sabe, de uma boa prática esportiva, né? Certamente, se o Luís Soares tivesse mordido o italiano num restaurante, ele não teria pego 9 jogos, né? Poderia ser ademoestado, poderia... Mas foi dentro do campo, foi uma jogada que não tinha explicação, né? Não tinha explicação. Eu não sei se ele estava pensando numa bela picanha uruguaia e ficou com vontade, mas não tinha explicação. De forma que eu acho que a punição pode ter sido muito, não sei qual foi o critério que a FIFA adotou, mas, de qualquer forma, eu acho que também a Copa do Mundo é momento da gente colocar em prática, sabe, de que a impunidade, sabe, tem que acabar no futebol. Ou seja, quem quer que seja que cometeu algum erro tem que pagar um preço por isso, sabe? Eu lembro que no tempo do Gula, um time inglês ficou não sei quantos anos sem jogar fora por causa de uma briga com a Juve da Itália, Sabe, o Liverpool. Então eu acho que a punição tem que existir. Outros já foram punidos, aquele jogador brasileiro foi punido na Copa nos Estados Unidos quando deu uma cotovelada, sabe? Se foi muito ou não, eu acho que tanto a Federação Uruguaia quanto o Liverpool tem que recorrer, sabe, para que ele não fique impossibilitado de jogar tantos jogos. Com relação ao Brasil e Chile, eu tenho 68 anos, acompanho a Copa do Mundo desde 1958, já vi o Brasil ganhar, já vi o Brasil perder, já vi o Brasil ser campeão mundial disputando nos pênaltis em 94 nos Estados Unidos contra a Itália, mas eu nunca fiquei tão nervoso como o sábado. Eu sinceramente, pensei que eu ia ter um troço, porque eu não imaginava o Brasil cair fora nessa fase da Copa do Mundo. Sabe por quê? Porque é assim, o Chile está fora, é normal. Obrigada. É verdade, ou seja, apesar da seleção do Chile estar muito boa, mas o Chile também teve muito bom em 1962. Né? O Chile também teve muito boa. Então, mas a tradição, e a tradição vale alguma coisa, né? Era que a Copa do Mundo sendo no Brasil, se o Brasil, sabe, se aquela bola não bate na trave e se o goleiro não pega 2 pênaltis, eu não sei, se eu não ia ter que ser internado para cuidar do coração, porque foi muito tenso. Há muito tempo eu não vi um jogo tão tenso. O Brasil não jogou bem, o Chile jogou melhor do que o Brasil. O Neymar jogou praticamente 2/3 do jogo todo machucado, sem poder jogar. E Deus quis que o Brasil ganhasse nos pênaltis, sabe? Mas foi o momento mais tenso de todas as Copas do Mundo que eu vivi. Foi mais até do que a final com a Itália em 94. Eu fiquei muito mais tenso nesse jogo com o Chile. Possivelmente por eu ser amante da América Latina, da Unasul e do Mercosul, sabe? Eu não queria nunca que tivesse os dois disputados. Deveria ser com a Alemanha, com a França, com a Bélgica, mas nunca nós aqui. Lamentavelmente, um teve que cair fora, mas os chilenos têm que estar orgulhosos. Tem que estar orgulhosos porque a seleção
do Chile é de qualidade e jogou com uma bravura, sabe, que valeu a pena aquele filme feito sobre os mineiros. Valeu a pena, ou seja, eu acho que cada jogador se transformou num mineiro embaixo da terra, tentando sobreviver, sabe? Eu acho que foi isso que o Chile deu de lição para nós.